Creio que já estou em direto. Sim? Estou aqui a isto está. E que eu já estou a ouvir sobre o sítio. Vanessa, está acompanhada no Facebook da Câmara? Ainda não está? Não está a aparecer nada. Dizem que estamos com alguns problemas na entrada. Isto agora, o online é aquilo que nos temos que nos habituar, não é? É. Faça o refresh, Vanessa. Já estás em direto. Já? Desculpa, já estás em direto. Podes começar. Boa noite, dizem-me que já estamos em direto. Saúdo-vos a todos. Esta sessão temática, Emoções e Comportamentos, Kit para Pais e Filhos, surge na linha de intervenção do projeto Intervir, Convergir e Construir. Este projeto já sabemos que é resultante da parceria entre a Câmara Municipal e os agrupamentos escolares do Concelho de São João da Madeira. Integra técnicos desta Câmara Municipal, professores, educadores dos agrupamentos de escolas e tem como objetivo primeiro o bem-estar dos alunos como pilar no seu sucesso escolar e também o reforço das suas competências nas diferentes áreas das suas vidas. Este projeto, para quem já conhece e para quem não conhece também, organiza-se em 4 ações ou medidas, nomeadamente a ação 1, intervenção psicossocial, a ação 2, capacitação dos atores educativos, a ação 3, quando eu for para o 5º ano, a ação 4, clubes temáticos. Esta sessão de hoje, a primeira virtual, porque até ao momento todas elas decorreram presencialmente nos vários estabelecimentos de ensino sanjoanenses, insere-se no âmbito da ação ou medida 2, capacitação dos atores educativos, e conta com a parceria da FECAP, Federação Conselhia das Associações de Pais de São João da Madeira. Por isso, temos connosco a sua vice-presidente, a doutora Mariana Carvalho, a quem desde já agradecemos a presença e damos as boas-vindas, obviamente. Todos estamos conscientes de que neste momento das nossas vidas a pandemia da Covid-19 impôs à nossa sociedade uma realidade nova, inesperada e desafiante, com que todos nos vemos confrontados. A gestão da relação entre pais e filhos merece, nesta altura, uma atenção especial. E neste contexto foi lançado o desafio à doutora Ruth Agulhas, que dinamizará nesta sessão o tema Emoções e Comportamento, Kit para Pais e Filhos. A doutora Ruth Agulhas é psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, assim como em Psicoterapia e Psicologia da Justiça. É terapeuta familiar, perita forense e docente universitária. Nesta sessão abordará muitos dos conteúdos presentes do seu último livro, que se chama Manual de Primeiros Socorros para Pais e Filhos, da editora Ideias com História, publicado em 2020. A oradora apresentará sugestões práticas para, através do humor, tentar dar uma ajuda no sentido de manter a saúde mental dos pais, hoje tão necessária, e auxiliar as crianças a lidar com alterações emocionais ou de comportamento. Como gostaríamos de manter aquele formato dinâmico e interativo entre todos os que participam usualmente nas sessões que são feitas, lanço aqui o meu apelo para que todos aqueles que nos acompanham coloquem, através de comentários, as dúvidas ou as questões que gostariam de ver respondidas. Nós contamos convosco. Antes de passar a palavra à doutora Ruth Agulhas, a nossa palestrante de hoje e convidada,
Eu pediria à Mariana Carvalho para, como vice-presidente da FECAP, fazer alguma intervenção no sentido de saudar também todos aqueles que se encontram connosco. Mariana? Ora, muito boa noite a todos. Espero que se encontrem bem, e neste caso o bem significa também saúde, não só física, emocional também, não é? E mental. Efetivamente, saúde, vos dou-vos as boas-vindas à doutora Irene Guimarães, à doutora Ruth Agulhas. Espero que seja tão proveitosa como aquilo que é a minha expectativa, porque efetivamente estamos a ser exigidos a todos no mundo que estejamos aqui alerta e em casa e que estejamos a acompanhar os nossos filhos, a nossa família, que estejamos resguardados, e é muito importante nos unirmos aqui de kits, não é? Como o próprio nome indica, aqui de kits, para conseguirmos gerir as nossas emoções, porque efetivamente são tempos um bocadinho difíceis e que nos põem à prova. E, portanto, é nestas alturas em que somos postos à prova em que temos que dar aqui o máximo de nós. Nós pais também estamos em casa e às vezes somos um bocadinho professores, somos um bocadinho de tudo, não é? E não é muito, não é fácil estarmos a lidar com tudo isto. E, portanto, este webinar surge numa altura crucial e, portanto, vai ser com certeza fantástico, e vamos nos deliciar aqui com aquilo que temos para ouvir, para depois conseguirmos aplicar aqui com os nossos filhos, sejam eles mais pequeninos ou mais jovens, porque estamos todos em casa, não é? E espero que continuemos com saúde. Muito obrigada, Mariana, muito obrigada por suas palavras. Vamos então dar início à intervenção da doutora Ruth Agulhas, a quem eu renovo os meus agradecimentos em nome da autarquia de São João da Madeira. Doutora Ruth. Bem, então, muito boa noite. Antes de mais, naturalmente agradecer este convite que me foi feito pelo município no âmbito desse projeto. É para mim um prazer estar aqui. Acho que as pessoas que nos estão a ouvir também têm que ser aqui, têm que ter um agradecimento especial, não é? Porque são 9 da noite, é uma sexta-feira, estamos em casa e temos muitos de nós filhos e outros afazeres, e portanto também desde já o meu agradecimento às pessoas que estão neste momento e que tiraram este bocadinho para nos acompanhar. Efetivamente, eu enquanto psicóloga tenho trabalhado sempre com famílias, não é? Com famílias, com crianças, com situações de risco, com violência, e nesta pandemia que nós estamos a viver agora, quando esta situação surgiu, portanto no final de março talvez, eu tinha uma ideia já na cabeça deste livro para sair só em 2021, porque tinha outros já, estão planeados para 2020 e portanto isto tem que ser doseado, mas entendemos, eu e a editora, duas coisas. Primeiro, que era agora que os pais precisavam destes primeiros socorros para poderem gerir a sua relação com os filhos. Comecei a perceber, as primeiras semanas, eu acho que todos nós sentimos um bocadinho isso. As primeiras semanas fazíamos pão, fazíamos bolos. Eu nunca fiz pão e achava sempre, ai, que péssima mãe que eu sou, que nunca fiz pão, só faço bolos. E todas fazemos limpezas e era tudo assim muito interessante, no sentido de agora temos o tempo que normalmente não temos, porque a vida é uma correria, não é? E estamos com os nossos filhos. Eu também tenho 2 filhos, um de 9 anos e uma de 13, e portanto sei quais são os desafios do estudo em casa, etc. Mas as semanas foram passando, não é? E, portanto, aquele entusiasmo inicial começou a traduzir-se noutras questões, e eu comecei a perceber, pelo feedback que fui tendo das numerosas famílias que acompanham, que o stress, naturalmente, o stress parental tem subido ao rubro, não é?
conciliar a vida profissional, conciliar o teletrabalho, temos pais em layoff, temos situações de imprevisibilidade até do ponto de vista profissional, económico, as crianças que naturalmente começam a dar sinais de cansaço, de frustração, as birras, as alterações no sono, o não querer comer ou então comerem desalmadamente, não é? Como se não houvesse amanhã, o começarem a ter alguns comportamentos mais de oposição, os adolescentes a querer sair, a querer ir ter com os namorados e com as namoradas e a dizer a mim ninguém me prende e a mim ninguém me obriga a estar aqui. Portanto, adolescentes confinados em casa com os pais, de facto, é um desafio acrescidíssimo, não é? As saudades dos avós, das pessoas da família com quem, entretanto, se cortaram de alguma forma os contactos presenciais e, portanto, passado umas semanas desta situação ter começado, comecei a perceber sinais de risco, sinais de alerta. E não sou só eu, porque fui falando com outros colegas e, nomeadamente, até também com a nossa ordem, com a ordem dos psicólogos, e percebemos que isto, de facto, era muito transversal. E mais, temos as situações das famílias já sinalizadas por indicadores de risco, portanto já com situações problemáticas, em que naturalmente tudo isto pode ser aqui um potenciar e um agudizar das situações. E então decidimos, eu em conjunto com a editora, que íamos lançar este livro, que é gratuito, porque também achámos que era importante que assim fosse, e portanto basta irem ao Google e colocarem Manual de Primeiros Socorros para Pais e Filhos, e vocês têm o download gratuito do livro, PDF. Eu já tenho aqui comigo uma versão em papel, portanto a editora já me enviou uma versão em papel, mas vocês têm a versão em PDF que é totalmente gratuita. E, portanto, surgiu assim, isto para vos explicar também um bocadinho como é que surgiu isto, não estava previsto para já. Neste momento o que eu estou a fazer é, ou seja, esta primeira versão, esta versão que está disponível neste momento é uma versão primeira pensada para o Covid, pensada para esta situação pandémica, mas até à Feira do Livro, que já temos datas para a Feira do Livro, que há de ser no final de julho, início de agosto, vai sair então uma versão mais alargada deste manual, porque a minha ideia era ter uma versão mais alargada que abrangesse mais problemáticas também com as questões do desenvolvimento, as questões da hiperatividade, da atenção, da concentração, portanto há outras questões que vão aparecer depois no livro, mas para já aquilo que eu fiz foi selecionar algumas que achei que seriam as mais prementes e as mais pertinentes neste contexto e portanto foram essas que saíram. E qual é a ideia do livro? A ideia do livro, brincando um bocadinho com a questão dos primeiros socorros, não é? Nós todos à partida temos uma caixa de primeiros socorros em casa, com o quê? Com álcool, água oxigenada, algodão, umas compressas, pensos rápidos, pronto. E a minha ideia foi, vamos pôr os pais e os filhos a construir a sua caixa de primeiros socorros, só que não é uma caixa de primeiros socorros para hematomas, nem para feridas com sangue. São materiais que estão numa caixa, que são materiais caseiros, portanto a ideia também foi que as pessoas tivessem acesso aos materiais da caixa em casa, sem ter que ir a lado nenhum, e esta caixa de primeiros socorros é para quê? É para pedir socorro, é para dar socorro às birras, aos pesadelos, às alterações no sono, na alimentação, ou seja, são outros socorros, não é? Não para as questões físicas, mas para as questões emocionais. E, portanto, o grande desafio, vou mostrar a minha caixa, o grande desafio é os pais construírem com os filhos, isto é uma caixa de plástico, era a caixa onde o meu filho guardava os carrinhos, mas eu no livrinho até sugiro uma caixa de sapatos, qualquer de nós tem uma caixa de sapatos em casa, e essa caixa deve ser decorada entre os pais e os filhos, e eu já vi caixas giríssimas, depois os miúdos mandam-me fotos e vídeos, e decoram as caixas com fotos, e pintam, enfim, portanto fica uma caixa totalmente personalizada, e depois há uma lista de materiais dentro do livro que é explicada, e esses materiais são colocados dentro da caixa. E depois há uma outra parte do livro que diz respeito exatamente ao modo como é que eu vou usar esses materiais. No fundo, qual é que é a posologia? Qual é que é a receita para usar estes materiais? Mas antes de falarmos de quais é que são os materiais que estão na caixa e como é que eles podem ser usados para gerir então estas alterações de comportamento e de humor, queria falar aqui de uma primeira parte do livro que diz respeito à saúde mental dos pais. Se nós não estivermos bem, também não conseguimos gerir bem as coisas com os nossos filhos. Eu lembro-me sempre de um exemplo real, uma metáfora, que na altura, quando ouvi pela primeira vez, fez muito sentido, mas de facto assim é. Nós, quando andamos de avião e quando nos explicam
as máscaras de oxigênio, se houver algum azar no avião, é-nos dito que as máscaras caem e que temos que pôr a máscara primeiro em nós, adultos, e a seguir colocamos a máscara na criança. E eu, quando ouvi isto a primeira vez que andei de avião já há muitos anos, lembro-me de pensar que aquilo era muito estranho e muito egoísta. Como é que eu ponho a máscara primeiro em mim e depois então é que vou pôr a máscara na criança, que está ali sem ar, sem oxigênio? Mas efetivamente, se o adulto não estiver minimamente capaz, também não consegue cuidar da criança. Portanto, eu acho que esta metáfora é importante para nos ajudar a perceber que de nada vale eu estar cheia de receitas, e de receitas entre aspas, mas de estratégias e de dicas para gerir os comportamentos dos nossos filhos, quando na prática nós andamos irritados, tristes, sem dormir, sem comer, ou seja, acabamos por não ter nós pais também capacidade para isso. E, portanto, há uma primeira parte do livro que se chama Receita para Manter a Minha Saúde Mental e que ajuda os pais exatamente a pensar um bocadinho sobre isto. Portanto, como é que eu posso manter aqui alguma sanidade mental? E para além de uma receita, quando digo receita é sempre entre aspas, não é só porque eu estou a brincar porque este livro está todo ele cheio de humor. O humor, para mim, é assim a melhor estratégia para lidar com as situações de stress. Claro que há outras e cada pessoa vai ter que encontrar a sua estratégia, aquela que é mais funcional. O que é importante é que nós não adotemos estratégias para gerir o stress que são disfuncionais. E sabemos que muitas vezes as pessoas recorrem a outras estratégias e agora na fase da quarentena, de facto, percebeu-se o quê? Aumento de consumo de bebidas alcoólicas, aumento de consumo de tabaco, aumento de consumo de café, com todas as alterações que advêm destes consumos, alterações no sono, insónias, são um dos grandes sinais de alerta que os portugueses estão a dar, aumento da ansiedade e, portanto, acabam por ser estratégias para gerir o stress que são paradoxais, ou seja, têm um efeito perverso. Se calhar a pessoa até fica mais calma se beber um copo de vinho ou fumar um cigarro, mas na prática essa estratégia depois torna-se ela própria um problema, não é? Quando é em excesso. O humor não, o humor pode ser em doses superlativas e absolutas, portanto não temos que dosear o humor. E quando eu digo humor, é o humor no sentido de ver o lado positivo das coisas, tentar rir, até rirmos de nós mesmos, não é? Não é no sentido de gozar ou de ridicularizar o que quer que seja. Por exemplo, a Caixa, vou pôr aqui um nariz de palhaço, a Caixa tem um nariz de palhaço. Eu tenho um nariz de palhaço sempre comigo dentro da mala e o nariz de palhaço necessariamente tinha que aparecer dentro da caixa. O nariz de palhaço na medida em que eu sou fã dos doutores palhaços e da Operação Nariz Vermelho e nós sabemos que efetivamente todo o ambiente hospitalar das crianças muda quando estes doutores palhaços surgem e de facto o humor acaba por ser uma forma muito adequada de lidar com situações mais difíceis. Claro que as pessoas podem não ter o nariz de palhaço em casa, então o livro ensina a fazer como uma esponja do banho. Basta ter uma esponja básica como esta, também temos aguarelas ou guaches ou canetas de feltro na caixa e, portanto, nós podemos construir o nosso próprio nariz de palhaço, não temos que ir agora à procura de um assim já feito. E, portanto, esta ideia do humor no sentido de que a forma como os objetos vão sendo usados, os próprios exercícios que vão sendo sugeridos, têm sempre aqui um tom de algum humor para criar aqui algum sorriso, não é? E algum bem-estar nas pessoas perante a situação de stress que estão a viver. Bem, então vou explicar aqui um bocadinho os exercícios que eu pensei para os pais, portanto para os adultos. O primeiro exercício tem a ver com as questões da autoestima, não é? Nós muitas vezes, eu costumo usar esta metáfora também, esta ideia de que é como se nós tivéssemos uns óculos assim sujos. Quando nós temos uns óculos e as lentes estão sujas, nós não vemos bem a realidade, não é? Porque fica distorcida. E então às vezes nós olhamos não só para os outros, mas também para nós próprios com óculos sujos. E esses óculos sujos fazem com que, às vezes, damos mais ênfase ou olhamos mais para aquilo que fazemos de menos bom, para aquilo que não conseguimos, e damos menos valor àquilo que conseguimos. É o que nós dizemos que é uma atenção seletiva, ou seja, eu dou mais atenção a umas coisas e dou menos a outras. Eu ouço muitas pessoas dizerem, nesta fase da quarentena, muita gente diz, os dias são todos iguais. É mais do mesmo, os dias estão todos... Não, os dias não são todos iguais e todos os dias têm coisas positivas a acontecer, só que se calhar eu não estou a olhar para elas, se calhar estou mais focada naquilo que não faço, não posso ir aqui, não posso ir ali, estou privada de estar com A, com B e com C, então e as coisas que são positivas no meio disto tudo. E portanto, o primeiro exercício tem esse objetivo e então
O primeiro exercício sugere que as pessoas se olhem ao espelho, independentemente do cabelo estar feito num 8 ou não, mas que nem que seja às 3 da manhã, que é quando os miúdos dormiram, mas pronto, que os pais se olhem ao espelho, que ignorem o cabelo, as rugas e os papos nos olhos, portanto essas questões que todos temos e que temos que tentar ignorar nesta fase, e o desafio é pedir aos pais para se autoelogiarem. Então o exercício número 1 é que os pais façam 5 elogios a si próprios. 5 elogios, coisas que eles fazem bem, coisas que eles são competentes. Dou aqui alguns exemplos de elogios, por exemplo, sou carinhoso com a família, tenho jeito para a cozinha, sou muito bom a fazer palavras cruzadas, sei lá, cada um terá pelo menos 5 áreas ou 5 competências. Depois o que é que eu sugiro? Que estes 5 elogios, que podem ser 5, mas podem ser mais, menos é que nós não aceitamos, é que sejam escritos num papel e que esse papel seja colocado no local mais visível da casa. Ora, durante esta pandemia, qual é que é o local onde as pessoas mais vezes vão? Ao frigorífico, não é? E, portanto, o local onde devem pôr este papel é no frigorífico ou no espelho da casa de banho, não sei. Eu até dou uma sugestão, porque a nossa caixa, como não podia deixar de ser, tem um objeto muito importante, que é um rolo de papel higiênico, não é? Portanto, toda a gente comprou imenso papel higiênico, então já agora vamos pô-lo na nossa caixa. Então, o que é que eu até sugeri? Se tiverem muitos elogios, que é fantástico, então escrevam-se na folha do papel, vão desenrolando, pronto, até dar, e depois colem no frigorífico. E sempre que vão comer, ou que vão fazer o almoço ou o jantar, deparam-se com os elogios. E podem ir acrescentando elogios ao longo do dia. Portanto, muito nesta ideia de olhar para mim e ver as coisas boas, ver as competências e não estar só focado naquilo que perdi, ou que posso perder, ou naquilo que não tenho, ou naquilo que não posso fazer. Pronto, este é o primeiro exercício que visa logo dar aqui aos pais esta lufada de coisas positivas. Vamos lá aqui dar atenção àquilo que de positivo vocês têm. Depois temos um segundo exercício, que é o exercício sobre os pensamentos. Todos nós sabemos que muitas vezes somos inundados de pensamentos negativos. Os pensamentos negativos às vezes até são muito rápidos, vêm a voar, são tão automáticos, é o que nós dizemos mesmo, são pensamentos automáticos. E os pensamentos automáticos têm uma característica às vezes menos boa, que é, são tão rápidos, que eles passam pela nossa cabeça, deixam rasto, e qual é o rasto que eles deixam? São as emoções negativas. Ficamos mais tristes, mais zangados, mais assustados, mais preocupados, mas às vezes nem sempre temos a noção do que é que pensamos. Temos a noção que estamos tristes, que nos apetece chorar, que estamos ansiosos, mas não temos exatamente a noção do que é que pensamos. E aqui é importante fazer aqui um bocadinho a caça ao pensamento. Caça ao pensamento no sentido de, Ruth, para lá um bocadinho, o que é que tu pensaste, o que é que está a passar pela cabeça, não é? Portanto, esta autorreflexão, não é? Eu estou aqui a falar comigo própria, não é? No sentido de é isto que nós pedimos aos pais, falem com vocês próprios, no sentido de tentar perceber o que é que estão a pensar. E depois, uma vez caçado o pensamento, uma vez que eu o apanhei, eu já consigo olhar para ele e pensar, se calhar este pensamento tem muitos erros. Ou seja, será que este pensamento traduz a realidade? Será que não estou a exagerar com este pensamento? Há um erro típico que nós fazemos que, no fundo, é fazer uma tempestade num copo d'água, não é? Que é o que nós dizemos que é catastrofização, este palavrão, que é na ideia de fazer uma catástrofe de qualquer coisa. E às vezes estamos, de facto, a fazer uma tempestade num copo d'água. Erros típicos, por exemplo, não faço nada bem, tudo me sai mal, isto vai ser o fim do mundo. Ou seja, estamos aqui com pensamentos que nós temos que olhar para eles para os disputar. É como se fizéssemos a coisa que uma luta contra o pensamento. Mas onde é que isso está escrito? Será que não faço mesmo nada bem? Não, se calhar não faço algumas coisas bem, mas se calhar faço outras mais ou menos bem, se calhar faço outras muito bem. Será que eu não estou a catastrofizar? Será que eu não estou a fazer aqui a tal tempestade no copo d'água? Será que eu posso olhar para esta realidade de outra forma? Eu até tenho um boneco, se me permitem, vou aqui só esticar o braço para a minha estante do escritório buscar um boneco. Eu tenho este boneco e tenho usado este boneco muito com as famílias. Este boneco, que é assim este monstrinho, eu comprei e trouxe da Organização Mundial de Saúde. Este boneco representa a doença. É a doença. Tem esta cara, tem este smile para baixo, é assim cinzento, peludo e feio.
E aquilo que este boneco representa é que nós podemos ter a doença, e aqui por doença nós podemos pensar a doença, os pensamentos negativos, o pessimismo. Este boneco representa isso tudo, a visão negativa das coisas, mas este boneco, a boca, é um fecho. E quando se abre a boca do boneco, vou virá-lo ao contrário. O boneco tem um avesso. E quando se vira ao contrário, fica assim. Temos um smile, branquinho e fofinho. Isto significa o quê? Significa que todas as moedas têm dois lados. Ou seja, que eu posso estar só a ver o lado cinzento do boneco e posso não estar a conseguir ver este lado. Aliás, eu desafio-vos, acho que era interessantíssimo, fazerem isto. Eu trouxe estes da Suíça, portanto nunca vi isto à venda cá em Portugal. Eu acho que era interessantíssimo que alguém pegasse nesta ideia e fizesse estes bonecos que se viram de um lado para o outro e que simbolizam exatamente isto, a visão pessimista e a visão otimista, a doença versus a saúde. Não é? Eu usei muito este boneco para ajudar os miúdos a perceber que o vírus, não é? No fundo é o outro boneco, mas todos lutarmos, todos fizermos aquilo que é para fazer e estivermos juntos, sozinhos, todos juntos, sozinhos é difícil, mas todos juntos, chegamos ao boneco da saúde. E neste momento estamos mais próximos deste branquinho, fofinho, do que propriamente do cinzento. Portanto, isto para dar a ideia que os pensamentos podem ser disputados, podemos fazer aqui uma luta contra o pensamento no sentido de olhar para a realidade de uma outra forma. Porquê? Porque os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos e os nossos sentimentos influenciam os nossos comportamentos. Portanto, quando eu grito, quando eu choro, quando eu me apetece atirar os miúdos da janela, quando eu só me apetece... este tipo de reações muito exageradas do ponto de vista emocional e do ponto de vista comportamental têm normalmente atrás, subjacentes, pensamentos desajustados, muito negativos e que podem ter erros de interpretação da realidade. E, portanto, nós temos que ajudar as famílias também, e este é um exercício que naturalmente pode ser... Aliás, todos estes exercícios que eu estou a sugerir para os pais também podem ser feitos com as crianças, não é? Portanto, o elogio, o mudar a forma de pensamento, só depois temos é que adaptar a forma como estes materiais são, ou como estes exercícios são usados. Depois temos um terceiro exercício, que até me foi sugerido por uma colega minha, a Filipa Fonseca, que é uma psicóloga amiga minha, com quem também estou a escrever um outro livro, lá está, para adultos, só sai lá para o final do ano, e ela sugeriu um exercício que também está no outro livro que há de sair, e eu adaptei-o e coloquei-o aqui, e que nós chamamos o sol da gratidão. Vou mostrar. Estão a ver? É um sol com os raios. E qual é que é a ideia? É pegar numa folha branca, desenhar um sol com muitos raios, cada raio é um dia. E a ideia, mais uma vez, onde é que se põe esta folha? No frigorífico. Tudo o que é para ser visível vai para o frigorífico. Põe-se a folha no frigorífico, isto também pode ser feito, lá está, com crianças e com pais, e a ideia é, no final de cada dia, escrever em cada raio de sol algo pelo qual nós estamos gratos. Nós chamamos de sol da gratidão. Eu hoje estou grata por quê? O que é que eu hoje, se eu pensar no meu dia todo, não é? Eu hoje estou grata pelo quê? Porque lá está, contrariar a ideia, primeiro que os dias são todos iguais, todos os dias podemos estar gratos por coisas diferentes, e segundo, mudarmos as tais lentes dos óculos no sentido de darmos mais atenção e mais ênfase àquilo que é positivo. Há variantes deste exercício, várias pessoas utilizam, lá está, isto é muito interessante, e é isso que eu também digo no livro. Eu quero que as pessoas se apropriem deste livro e o adaptem à sua realidade. E já vos vou dizer que, de facto, as pessoas têm dado feedback e já acrescentaram objetos na caixa para além daqueles que eu tinha sugerido. Portanto, já estão a torná-lo pessoal. Isto é fantástico. Portanto, fica, de facto, a caixa daquela família, já não é igual à caixa de mais família nenhuma, não é? Porque já está personalizada. E há pessoas que pegaram neste exercício do sol da gratidão e também o transformaram. Por exemplo, eu também o transformei. Eu não uso o sol da gratidão, eu tenho um baú de madeira pequenino, e todos os dias eu e os meus filhos fazemos uns papelinhos pequeninos sobre as coisas que correram bem. Eu hoje o que é que estou feliz porquê? O que é que hoje correu bem? Nem que seja a coisa mais simples, não é? Por exemplo, ontem o meu filho, o que é que escreveu no papelinho dele? Ele tem 9 anos, porque fez uma videochamada com um amigo que já não fazia há muito tempo. Pronto, foi o auge do dia dele, não é? Porque reviu aquele menino, ou porque conseguiu dar um mergulho na piscina, etc. Portanto, são estas coisas que se calhar no dia-a-dia nós não valorizávamos,
não é? E então fazemos o nosso baú dos tesouros e depois de vez em quando vamos abrir o baú e é muito giro ver e abrir os papelinhos e então, pois é, olha, já nem me lembrava disto, coisas boas que aconteceram. E portanto, incentivar também a guardar as memórias positivas, porque mesmo em situação de stress, vamos tentar tirar o melhor possível desta realidade e, portanto, há necessariamente memórias positivas desta situação e, portanto, vamos tentar aproveitar isso e daqui a amanhã vai ser muito giro rever os sóis ou abrir os baús das memórias, de quando isto passar, daqui a uns anos, e pensarmos que, de facto, isto também tem coisas boas, não é? Portanto, podemos aprender alguma coisa, uma situação de crise, de facto, pode ser uma oportunidade de perturbação, de doença, mas também pode ser uma oportunidade de mudança e de crescimento. Vai depender, acima de tudo, da forma como é que nós gerimos a situação. Depois temos mais um exercício para os pais, que é o exercício 4, e que é o exercício da rede social. Ou seja, muito importante em qualquer situação de stress que nós vivemos é nós termos uma boa rede de suporte. É termos pessoas com quem contar para coisas diferentes. Eu, se calhar, posso precisar da pessoa A para me ajudar, por exemplo, se não tiver dinheiro para comprar qualquer coisa, mas para desabafar uma coisa íntima, se calhar já vou à procura da pessoa B. Para convívio, lazer, só para rir, se calhar tem a pessoa C. Ou seja, nós podemos ter pessoas diferentes que nos dão suportes diferentes. E é importante que as pessoas também olhem e pensem um bocadinho desta maneira. Quem é que é a minha rede de suporte? Quem é que faz parte da minha rede? Quem são essas pessoas? E o que é que eu lhes posso pedir no sentido de o que é que eu lhes posso... que apoio, que tipo de apoio é que estas pessoas me podem dar? E então... Também sugeri que escrevessem no rolo de papel higiênico, porque queremos que a pessoa tente fazer uma lista exaustiva das pessoas, e portanto numa folha de papel pode não chegar, das pessoas a quem pode pedir algum tipo de suporte e com quem é que pode contar. E é muito importante que esta lista seja feita, que as pessoas olhem para a sua lista e não tenham vergonha de pedir ajuda, porque muitas vezes a rede está lá latente, e às vezes as pessoas sentem que não têm o direito de incomodar os outros, ou os outros também têm os seus problemas, vou agora eu estar a chatear com os meus, não é? E portanto às vezes há esta dificuldade em assumir, não, eu preciso de ajuda, eu preciso desabafar, eu preciso de conviver, eu preciso do que seja, não é? E portanto pedir ajuda, seja em que circunstância for, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de que nós estamos a reconhecer as nossas dificuldades, e todos nós as temos, e conseguimos então identificar as pessoas que podem ajudar-nos a gerir essas dificuldades. Portanto, no fundo, resume-se então a receita, entre aspas, para a saúde mental dos pais, que é manter algumas rotinas, portanto, coisas que eu acho que já foram muito faladas ao longo desta pandemia, e portanto que as pessoas sentem necessidade de se organizar. Agora, o que é que eu acho que é importante ter cuidado aqui com as rotinas? Que é manter algumas rotinas é uma coisa, e isto é importante para os pais e para os filhos. Ter calendários diários irrealistas é outra. Porque nós vimos pessoas a fazer calendários às 9 isto, às 9h20 aquilo, às 9h50 o outro, depois às 10h15 aquilo, e depois às 11 não sei o quê, depois à meio-dia não sei o quê. E o que é que acontece? Passado uns dias as pessoas começam a não conseguir cumprir estes horários, porque são horários muito exigentes e são muito irrealistas. E quando se tem um filho, 2, 3, 4 filhos, como tanta gente tem, de idades completamente diferentes, percebemos que é irrealista conseguir estes calendários diários tão exigentes. Portanto, vamos lá baixar um bocadinho a expectativa, porque senão ficamos frustrados, não é? Portanto, nós não podemos ter a expectativa, não há super pais, não há super mães, todos nós perdemos a paciência, todos nós nos irritamos e, portanto, algumas rotinas sim, naturalmente, não é para acordar ao meio-dia e adormecerem às 4 da manhã só porque de repente é fim de semana, mas depois temos os dias de escola, claro que temos que manter algumas rotinas em termos das brincadeiras, da alimentação, etc. Portanto, em função também das idades e também em função da dimensão do núcleo familiar, mas cuidado com aqueles calendários irrealistas em que depois as pessoas na prática não conseguem cumprir e depois sentem-se muito frustradas porque acham que estão a falhar, não é? Porque se os outros conseguem, eu também tenho que conseguir. Mexer-se,
portanto, a questão do exercício físico é extremamente importante, não é? Gostava aqui de citar o nosso querido professor Daniel Sampaio, que diz sempre que o exercício físico é o melhor antidepressivo que existe, não é? Portanto, o exercício físico, a par do sono e a par da alimentação, são 3 grandes pilares para o nosso bem-estar, não é? Claro, agora já podemos fazer mais exercício físico, já estamos aqui numa fase progressiva de desconfinamento, mas mesmo dentro de casa podemos fazer exercício físico. Eu costumava brincar com os filhos, olha, peguem 2 pacotes de arroz, porque também se comprou muito arroz, e ponham os pacotes de arroz um em cada mão e façam exercícios. Estiquem-se no chão da sala e ponham música, e portanto não é preciso ter que ir para a rua, não é? Para poder fazer exercício físico. O convívio, naturalmente, com as pessoas de quem gostamos, e eu aqui acho que de facto as tecnologias, bem, são fantásticas porque permitem isto que nós estamos a fazer agora, e muitos de nós também até nem tínhamos o hábito, se calhar, de falar tanto em videochamada com algumas pessoas, e ganhámos esse hábito. Se calhar eu diria que este é um bom hábito para manter daqui para a frente, sempre que possível, falarmos com as outras pessoas de quem gostamos por vídeo, porque de facto é muito mais rica a interação do que só uma chamada. O rir, não é? Portanto, a questão do humor, que eu acho que é extremamente importante. Um outro ponto aqui da saúde mental dos pais é aceitar as minhas emoções e falar sobre elas. Nós não temos de estar sempre felizes, sempre contentes, sempre com um sorriso na cara. Ou seja, desmistificar aquela ideia de que há emoções boas e emoções más. Não, não há emoções más. Há emoções agradáveis e há emoções desagradáveis. As desagradáveis, como a tristeza, o medo, a ansiedade, elas tornam-se mais preocupantes quando são muito intensas, não é? Eu fico muito irritada, por exemplo, ou quando são crónicas, quando eu estou sempre triste, ou quase sempre triste. Portanto, tirando estas 2 situações, que são de facto preocupantes, portanto, é como se nós temos aqui também um termómetro na nossa caixinha, não sei se dá para ver bem, um termómetrozinho, um termómetro de brincar. O termómetro da caixa é exatamente para medir as emoções, não é? Portanto, nós temos que ver quanto é que mede o meu medo, quanto é que mede a minha raiva, quanto é que mede a minha preocupação. Porque até certo ponto é normativo, não é? Portanto, eu consigo gerir. A partir de um certo ponto ficamos com febre do medo, ficamos com febre da raiva, com febre da ansiedade. E esta febre é que é problemática, não é? Porque pode levar depois também a comportamentos mais desajustados entre os pais e os filhos. Portanto, mas antes de vermos a febre das emoções, é importante aceitar as nossas emoções, aceitar que estamos tristes, aceitar que hoje estou menos bem disposta, que hoje não me apetece fazer bolos, não me apetece-me ir para o sofá ver uma série, não é? Portanto, temos direito a isso. Isso não significa que sejamos menos bons pais ou menos boas mães, certo? Portanto, aceitar estas emoções. Eu ouvi muitos pais, muitos, que numa fase inicial diziam: eu espero que os miúdos adormeçam e depois choro. Ando o dia todo a conter, e depois quando eles vão para a cama choro. Bem, chorar também faz bem, não é? Portanto, é uma forma de exteriorizar aquilo que estamos a sentir. E aquilo que eu dizia sempre aos pais era, se também não conseguirem conter e, portanto, se chorarem a meio do dia e chorarem na frente dos vossos filhos, assumam que estão a fazê-lo, não inventem desculpas farrapadas que entrou não sei o quê para o olho, porque os miúdos também percebem, não é? E percebem que estamos a mentir. Assumam, dizendo, olha, a mãe está triste, ou o pai está triste, por isto, por aquilo, depende do assunto, se vamos partilhar com a criança ou não, depende da idade, mas olha, estar triste não tem que ser mau, chorar não tem que ser mau, vai passar, vamos encontrar uma estratégia para lidar com isto. Portanto, a mensagem que nós temos que passar é que, por um lado, a emoção é válida e que temos uma estratégia para lidar com ela. Não é só estou triste a chorar, ponto. Não é? Porque isso gera ansiedade na criança, o que é que eu faço? Se vejo os meus pais a chorar, eu não sei o que é que se passa e não sei como é que isto se vai gerir, não é? Portanto, temos de transmitir uma mensagem de que vamos conseguir gerir aquela emoção, que não é para sempre, que é temporária, mas aceitar as emoções, tal como devemos aceitar as das crianças. Os miúdos têm direito a estar tristes, chateados, irritados, frustrados. Não vou aceitar determinados comportamentos da criança, não é? Podemos dizer a um filho, olha, eu aceito, eu percebo que estás chateado, mas eu não aceito que dês pontapés na tua irmã. Portanto, eu aceito a emoção, mas não aceito o comportamento, não é? Portanto, isto são questões fundamentais. O que é a emoção e o que é a expressão comportamental, não é? Portanto, validar a emoção é uma coisa, não significa que eu valide, que eu aceite os comportamentos todos, não é?
Ser otimista, portanto também já falámos da questão do otimismo, que tem a ver com aquela ideia dos pensamentos, transformar o boneco cinzento em boneco branco e fofinho, portanto esta ideia de ver o outro lado da situação, ter cuidado com os consumos, pronto, excessivos, reservar um tempo e um espaço, só para nós pais, para os adultos. Também tive muitos pais a dizer, a minha casa parece uma casca de nós. Estamos sempre a dar encontrões uns aos outros. De repente isto ficou tudo muito pequenino, porque já não é uma coisa é sair de manhã e voltar ao final do dia, outra coisa é de 24 sobre 24 horas confinados em casa. É importante haver tempo também para os pais, ter um bocadinho para eles. Claro que isto é mais fácil se tivermos um pai e uma mãe, portanto, ou 2 adultos em casa. Eu posso delegar no outro, olha, agora toma lá um bocadinho conta que eu vou ali contar até 1000. Quando são agregados, em que só há um pai ou uma mãe, é mais difícil, não é? Portanto, nós não temos em quem delegar. E se forem crianças muito pequeninas, precisam de supervisão. E, portanto, também não dá para virar costas e dizer, olha, fiquem lá e vocês entregues a vocês próprios, que eu agora vou ali relaxar. Portanto, isso não é possível. Portanto, vamos ter que encontrar aqui uma solução que seja viável. E, de facto, às vezes é mesmo depois dos miúdos irem para a cama. Outro dia uma mãe, por exemplo, que tem 4 filhos, todos em escadinha, imaginem, 2, 3, 4, 5 anos, eu nem quero imaginar o stress, não é, de ter 4 filhos assim com essas idades. E ela dizia-me, eu passei a acordar 15 minutos mais cedo e acordo-os a eles 15 minutos mais tarde, dá meia hora, e essa meia hora vale pela vida. E era o que ela dizia, eu estou ali, tomo um pequeno almoço com calma, sem stress. Aqueles 15 minutos que anda para a frente, eles perdem os primeiros 15 minutos do estudo em casa, mas depois a televisão anda para trás. Portanto, eles veem na mesma. Porque, não é? Portanto, a televisão, o estudo em casa, acho que começa às 9h20, já não sei, mas, portanto, eles em vez de começarem às 9h20 a ver, começam, por exemplo, às 10, são miúdos pequeninos, mas anda para trás com a televisão. E, portanto, é o que ela diz, aquela meia horinha para mim, por dia, é o meu tempo. É o meu tempo. E, portanto, nós precisamos deste tempo, seja para beber um café, seja para relaxar e olhar para o céu, seja para ouvir uma música, ler um bocadinho de um livro, não é? Seja só para não fazer nada, porque também é importante não fazer nada. Depois cada um sabe aquilo que o relaxa, não é? Mas é importante. E também a questão do espaço. Com algumas famílias, eu defini isto, que era, cada elemento da família vai decidir qual é o seu cantinho especial em casa. Escolham um cantinho. E o que é o cantinho? O cantinho é o sítio para onde aquela pessoa vai quando precisa de um bocadinho sozinho, e estamos a falar de miúdos que precisavam do seu cantinho, depois há muitas brigas entre irmãos, não é? Os irmãos brigam-se, batem-se, enfim. E eu tenho 2 e também sei o que isso é. E então, o ter um cantinho é, olha, quando um de nós, um cantinho para a mãe, um cantinho para o pai, um cantinho para cada filho, quando vai para aquele cantinho, cada um escolhe o seu, toda a gente está proibida de ir lá, naquele bocadinho. É o momento daquele menino, ou é o momento daquele pai ou daquela mãe. E a regra é essa, enquanto a pessoa está no cantinho, é porque eles precisam de parar, de desativar. E eu tive uma família muito gira, que também são 4 miúdos, 4 rapazes, e batem-se imenso, também são idades muito próximas, e então um deles dizia-me no outro dia, ai Ruth, o cantinho é assim a coisa melhor do mundo, porque quando os meus irmãos já me estão a dar, porque ele é o mais velho, tem 9 anos, mas é o mais velho, os meus irmãos chateiam-me e mexem-me nas coisas, e eu digo, vou para o cantinho, vou para o meu cantinho, eles sabem que a regra estão proibidos de lá ir, de sequer interagir com ele, e ele, pronto, aquele é o seu momento zen, como ele diz, ele tem 9 anos e fala assim, é um momento zen, de que eu estou ali, eu sei que ninguém me vai chatear enquanto eu estou no meu cantinho. Portanto, isto também é tempo, mas também é espaço, não é? Portanto, ajudar as famílias a pensar, às vezes são estas coisas simples, que podem, e de facto a casa, por mais pequenina que seja, dá sempre para arranjar um cantinho para cada um, nem que seja na casa de banho, no quarto, no corredor, não interessa, cada um escolhe o seu cantinho, não é? Depois a questão do dormir, não é? Portanto, esta é outra questão. A maior parte dos portugueses, de acordo com os estudos que já sabemos até agora, que têm sido feitos por algumas universidades portuguesas, demonstram um aumento de ansiedade, aumento de consumo de bebidas alcoólicas e alterações no sono, nomeadamente as insónias, portanto estão a dormir muito pouco. E nós sabemos que quando se dorme pouco, a paciência no dia a seguir é menor e todo o nosso ritmo biológico fica alterado, não é? Tentar o máximo possível ter uma hora mais ou menos definida para ir para a cama, portanto não entrar pela noite dentro, porque isso naturalmente tem grandes consequências no dia a seguir. E há outra regra muito importante que eu acho que a maior parte dos adultos não cumpre, que é não levar as tecnologias para a cama. Nós acusamos os miúdos de andarem colados às tecnologias, mas não sei se somos os melhores modelos,
porque muitos de nós também andam colados às tecnologias e muitos pais têm dificuldade de não levar o telemóvel para a mesa de cabeceira. E à meia-noite há um acordar, há um despertar, e a primeira coisa que se faz é pegar no telefone. Portanto, somos logo inundados de primeiro de luz, há logo uma estimulação visual e cerebral, e depois, já agora deixa eu ver se tenho um mail, já agora vou à rede social, já agora entrou uma mensagem, e pronto. E quando vamos a ver, já passou meia hora, uma hora, e as pessoas estão ali a andar para trás e para a frente, e depois dizem, não tenho sono, tenho que aproveitar o tempo de alguma maneira. Pois, mas não é com algo que estimule, não é? Portanto, a regra ideal será que os telemóveis sejam deixados fora do quarto, longe, para que não haja sequer a tentação de à meia-noite pegar no telefone, ou pior ainda, no computador, não é? Portanto, e eu contra mim falo, porque eu também levava, tive que fazer um exercício aqui de muita firmeza, até porque a minha filha, e com muita razão, disse-me que ela já tem telefone, ele não, mas ela já tem desde os 10 anos, e ela, uma altura que me dizia, mas porquê é que tu levas telefone para o quarto e eu não levo? Mas qual é a lógica? Eu disse, bem, tu és mais nova e eu não a permito. Mas efetivamente eu sou mais velha, mas também não devia levar. E portanto também temos que dar o exemplo, não é? Portanto, deixar o telefone fora, longe, sem som, para não haver 30.000 notificações à meia-noite. E depois, a última receita para os pais é naturalmente o pedir ajuda. Pronto, nós sabemos que o pedir ajuda pode não chegar à minha rede de suporte. Eu posso ir ao frigorífico, olhar para a minha folha de papel higiênico e ainda assim achar que preciso de mais ajuda. Bem, neste momento já temos uma série de, não só a linha SNS 24, que tem aconselhamento psicológico, como outros municípios ao longo do país e outras entidades têm vindo a disponibilizar esse apoio. Isso é extremamente importante e é muito importante, lá está, que as pessoas peçam ajuda e não tenham receio de pedir, nem vergonha, nem tabu, que saia um bocadinho a ideia, este estigma do pedir ajuda, que são os malucos, os fracos, de todo, não é? Todos nós temos momentos em que precisamos de ajuda, ponto. Pronto, então esta é a primeira parte. Eu não sei se entretanto há alguma pergunta que já alguém tenha feito ou algum comentário. Muito obrigada, doutora Ruta Agulhas, estamos fascinadas a ouvi-la. Temos vários comentários já aqui na nossa página do Facebook da Câmara Municipal e eu vou aproveitar este bocadinho para também lhe dar um pouco de calmia e para que descanse a sua voz. E vou colocar aqui algumas questões. Não sei se prefere que faça uma questão e vai respondendo ou que faça uma seleção de 2, 3 e depois orienta a sua intervenção no sentido de dar a resposta. Não, pode já dizer 2 ou 3, eu tomo nota aqui num papel e depois eu vou falando sobre isso. Muito bem. Então, a primeira questão que nos surgiu foi: como acalmar uma criança pequena? Há uma outra que, de certa maneira, está ligada a esta primeira, que é que dicas sugere para pais em teletrabalho a acompanhar os filhos na escola à distância? E uma outra, como lidar com a ansiedade dos filhos terem que regressar à escola? Sabemos que a creche iniciou no dia 18. Na próxima segunda-feira, dia 1, Dia Mundial da Criança, é dia de regressarem as nossas crianças do ensino pré-escolar, dos 3 aos 6 anos. Neste momento, muito concretamente, considero que esta questão é muito pertinente e com certeza que a doutora Ruta Agulhas vai ajudar com algumas dicas aí do seu baú para, de certa maneira, ajudar estas questões que foram apresentadas. Ok. Pronto, sim. Bem, sobre o 1 e a 3, portanto, esta questão do acalmar e esta questão da ansiedade, agora faço ao regresso à escola, já vou falar a seguir, porque agora vou começar a falar das problemáticas das crianças, em concreto, algumas estratégias que nós podemos adotar. A segunda pergunta tinha a ver com as questões dos pais em teletrabalho e acompanhar os filhos na escola, não é? E bem, isso depende muito de qual é a natureza do trabalho dos pais e qual é que é o ano escolar dos filhos, não é? Porque nós temos pessoas em teletrabalho que
que têm aquele horário rígido e não dá para não estar lá naquele momento, não é? Portanto, têm um horário a cumprir e há coisas síncronas a acontecer, não é? E quando são coisas síncronas, por exemplo, dar aulas, não é? Eu não consigo dizer aos alunos, eu volto daqui a meia hora. Não, a aula tem que ser dada naquela hora, não é? E, portanto, é diferente de trabalhos em que os pais têm outra possibilidade de gerir. E aquilo que eu vejo também é que há muitos pais que de dia acabam por dedicar mais tempo à casa e aos filhos e depois trabalham à noite. Por isso é que não dormem, não é? Portanto, estão aqui a tentar, no fundo, gerir tudo e como não há super pais nem super mães, não é? Isto naturalmente depois há um dia que as coisas podem rebentar no sentido do stress, não é? Portanto, entrarmos aqui num pico de stress. Por outro lado, também depende dos filhos, não é? Porque nós temos miúdos autónomos, não é? Por exemplo, mais adolescentes que até são empenhados, que dominam bem as tecnologias e que, portanto, são perfeitamente autónomos e não precisam, assim, de uma supervisão tão intensa, mas depois temos os primeiros ciclos, não é? Temos miúdos mais pequeninos que, em bom rigor, nós dizemos assim, os miúdos já nasceram a saber mexer nas tecnologias. Os miúdos sabem mexer nos TikToks, nos Fortnites e dominam as PS4 com uma destreza brutal, mas isso é uma realidade. Ter uma plataforma, transformar fotografias de documentos em PDF, fazer o upload para a plataforma, isso são outras competências e, portanto, nós temos pais que estar aqui, de facto, ter aqui uma atenção diferente a esta supervisão. Depois também é diferente, também em função, lá está, se temos um pai em casa apenas, ou uma mãe, ou se temos dois, não é? E de facto muitos vão-se revezando, olha, agora de manhã das tu mais atenção aos miúdos e eu consigo trabalhar e depois do almoço fazemos ao contrário, não é? Portanto, isto há aqui uma série de variáveis e é difícil perceber uma regra que dê para todas as famílias, porque cada família tem a sua dinâmica, não é? De qualquer das maneiras, até crianças, quando já são um bocadinho mais velhas, 7, 8, 9 anos, também nós temos que as começar a responsabilizar, criar algumas regras também para às vezes não estarem tão dependentes dos pais, não é? Portanto, também pensarem um bocadinho por eles, ver que tarefas é que eles também já podem fazer, perceber se já podem ficar sozinhos, por exemplo, ver o estudo em casa na sala durante meia hora ou 40 minutos, e se o pai ou a mãe já pode ir ali para outra divisão da casa, focar-se numa atividade do trabalho, ou não é? Ou se calhar temos que nos levantar um bocadinho mais cedo para conseguir adiantar algumas coisas, para depois podermos estar disponíveis com eles a fazer o estudo. Não é fácil para os pais, não é fácil para os miúdos, também não é fácil para os professores, não é? Porque os professores também tiveram que se adaptar aqui a outra realidade. Temos professores mais velhos que também não dominavam as tecnologias da melhor forma e têm que se reinventar. Portanto, isto de facto, acho que é um desafio enorme para todos. E eu também falo como mãe, também não é fácil para mim. A minha de 13 anos é 100% autónoma, mas o meu de 9 não é? E, portanto, eu sou interrompida N vezes enquanto estou a trabalhar. Tenho aqui uma regra no escritório, que é um papel que eu tenho ali colado na porta, e em tom de brincadeira, portanto, quando eu estou a dar uma aula, ou uma coisa deste género, por exemplo, mas eles hoje não estão aqui comigo, eu estou sozinha, mas só podem interromper se a casa pegar fogo, se vier um ladrão, fizemos assim uma série de situações gravíssimas, e depois o meu dizia, então e se eu cair das escadas? Eu, bem, se caís das escadas, se calhar tens que me vir interromper. Ele, mas eu ligo primeiro para o 112 e depois a seguir é que te chamo. Portanto, nós brincamos com isto, não é? Mas a verdade é que eu já fui interrompida N vezes. Eu estou a dar aulas, ou estou a fazer conferências. Outro dia estava até em direto num programa de televisão, em direto, e o meu filho apareceu-me aqui. Portanto, a perguntar não sei o quê. E estou a dar aulas, é sempre engraçado, ele começa-me a pôr papelinhos debaixo da porta. Eu estou a falar com os alunos, começo a ouvir uns sons. Olho para trás, vejo papelinhos a entrar. E eu, bem, deixem-me lá ir ver o que é. Perguntas que eles querem fazer, dúvidas que eles têm. Portanto, eu acho que o melhor é mesmo nós tentarmos rir com a situação, não é? Porque para eles também é desafiante, não é? Não estão habituados a estar tanto tempo com os pais, mas depois ao mesmo tempo é um tempo que nem sempre é um tempo de brincadeira. É um tempo de regras, é o estudo, é o trabalho, não é? E eles também têm necessidade de brincar, de não fazer nada, criar pequenos rituais com os filhos é importante. Uma vez por semana, por exemplo, verem um filme. Nem que seja só uma vez por semana, não é? Aquele dia é o dia do filme, ou aquele dia é o dia
Bem, idealmente seria todos os dias, não é? 5 ou 10 minutos, vá 15, que seja. Às vezes também não é preciso muito tempo a brincar com eles, é o que nós chamamos o special time, o tempo especial, não é? E às vezes os miúdos, se tiverem esse tempo especial, depois também estão mais tolerantes e mais calmos e também toleram melhor quando os pais dizem, olha, agora a mãe ou o pai precisa mesmo de fazer isto. Entretanto, tu aí agora um bocadinho a brincar, ou seja o que for, e que eu vou fazer isto. Agora, qual é que é o perigo? É entretém-te com as tecnologias. É o uso e o abuso das tecnologias. Eu receio muito que depois disto nós vamos ter mais problemas de adições aos jogos e às tecnologias. Os miúdos, de facto, e eu tenho muitos pais que me reportam isso, miúdos de 10, 11, 12, 13, 14 anos, que têm mesmo sintomas de abstinência, portanto estamos a falar de uma adição, de uma dependência em que ficam agressivos, não é? Agressivos e dão murros nas paredes e pontapés e quase que batem nos pais, alguns já estão mesmo na fase do quase de passar à ação, quando os pais dizem que é para desligar, para não jogarem mais. E portanto isto acaba por ser depois um ciclo, não é? Cria-se aqui toda uma dinâmica disfuncional. Portanto, esta é uma questão que podíamos ficar aqui a falar imenso tempo sobre ela, porque tem muitas nuances, depende do trabalho dos pais e depende da idade dos filhos e da autonomia dos filhos também, não é? Com crianças mais pequenas, que não é o meu caso, mas acompanho muitas famílias assim, acredito que deve ser de facto mesmo muito difícil, não é? Eu às vezes estou a dar aulas ou formações e as pessoas estão assim nestes quadradinhos assim à minha frente, com bebés ao colo, estão a amamentar, estão a dar biberons, pronto. São as necessidades das crianças que têm que ser satisfeitas e que naturalmente os pais fazem das tripas coração, como se costuma dizer, e transformam-se em polvos, não é? Que eu também costumo brincar com a ideia do polvo que tem 8 braços. Eu acho que os pais e as mães neste momento são todos uns polvos com 8 braços esticados cada um para o seu lado a tentar dar conta de tudo, não é? E é esta ideia de ter que dar conta de tudo que pode levar ao stress em nós, nos adultos, e que depois naturalmente se traduz em comportamentos mais desajustados para os filhos, não é? Gritar, bater, etc., porque de facto as pessoas têm limites, não é? E também é importante sabermos os nossos limites, não é? Muito importante. Muito bem. Relativamente às outras questões, diga. Não, eu pensava que pode continuar. Sim. Diga, continua, doutora Ruta. Eu tinha aqui uma outra questão que podia ligar, mas vou deixá-la terminar. Eu agora ia passar para as problemáticas das crianças. Não sei se essa pergunta é relacionada com isso ou não. A questão que eu lhe iria colocar chegou através da Mariana Carvalho e tem a ver com reencontros. Eu acho que é mesmo muito ajustada, considerando que na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, como acabei de referir há pouco, vai acontecer o regresso das nossas crianças ao ensino pré-escolar. E com certeza que há muita ansiedade pela questão de salvaguardar as medidas de segurança, porque há o distanciamento, porque há a etiqueta respiratória e no meio disto tudo nós vamos ter de lidar com aquela enorme vontade de encontrar o amigo, de entrar pelos afetos dentro. Como é que nós poderemos lidar com esta situação do reencontro? Essa situação do reencontro é uma questão que nos preocupa de alguma forma a todos e temos muitos miúdos. Ainda hoje falei com 3 ou 4 crianças pequeninas assim em videochamada que acompanho e que estão muito ansiosas por um lado desejosas e ansiosas preocupadas, não é? Por voltar ao jardim de infância. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós temos que assumir que a ansiedade das crianças depende acima de tudo da ansiedade dos adultos. Portanto, vai depender muito da forma como os pais, agora nestes últimos dias, vão preparando este regresso, se é com muita ansiedade, com muita angústia e com esta ideia de que o bicho, hoje mamãe dizia, mas o bicho ainda anda aí, o bicho ainda anda aí. Portanto, se alguém disser a uma criança de 5 anos, durante agora os próximos dias, o bicho anda aí, pois eu acredito que aquela criança vai em pânico na segunda-feira ter com o bicho, não é? Porque ainda por cima o bicho anda aí, é invisível, eu não sei onde é que ele está, não controlo, quer dizer, gera-se uma sensação de hipervigilância e até de pânico, não é? Portanto, cuidado, pais, não é? Com a forma como transmitem este regresso às crianças que efetivamente vão regressar. Portanto, tem que ser transmitida alguma segurança. E há alguns exemplos que os miúdos percebem muito bem, mesmo crianças pequeninas.
As nossas crianças pequeninas, todas elas fazem todos os anos, e ainda bem que fazem, simulacros de sismo nas escolinhas e no pré. E são ensinadas desde bebés que só se anda no carro com o cinto de segurança e que não se atravessa a estrada de qualquer maneira, que temos que respeitar o semáforo e a passadeira. Ou seja, estamos a falar de situações que eles se conhecem, que fazem parte do dia-a-dia deles e que no fundo são o quê? São estratégias de segurança. Não é por eu ir no carro com o cinto que eu estou sempre em pânico porque vou ter um acidente. Nunca as crianças também chegaram com ataques de pânico e traumatizadas porque tiveram um simulacro na escola. E no simulacro eles aprendem o que é um sismo, quais são os sinais do sismo, o que é que devem fazer se houver um sismo, etc. Ou seja, vamos aproveitar estas situações que eles conhecem, é uma realidade que é deles. No fundo agora é a mesma coisa, ou seja, pode acontecer a doença, tal como pode acontecer um acidente de automóvel, tal como pode acontecer um sismo, e estas são as medidas de proteção. No sismo vamos para debaixo das cadeiras, não é? No cinto, no carro vamos meter o cinto, aqui vamos colocar a máscara. Depois também depende, se há sítios, eu hoje falava com uma colega minha que trabalha no contexto da educação, há sítios que permitem, por exemplo, que os miúdos personalizem as máscaras, que façam smiles, que desenhem as máscaras. Há outros sítios onde isso não é possível e têm que ser mesmo as máscaras cirúrgicas e não se podem pintar, porque depois estamos a falar de uma tinta, não é, que é colocada na própria máscara. Portanto, mas podem fazer, por exemplo, isto também depois vai depender, e eu acho que os educadores de infância são sempre super criativos, super. Aliás, este livro foi revisto por 3 colegas minhas, que são psicólogas, e também foi revisto por uma educadora de infância, que eu achei sempre que o educador de infância tem sempre um olhar muito interessante nestas coisas. Podem encontrar outras alternativas, porque não estão a ver se vão usar máscara, se bem que a questão do uso da máscara ainda está aqui um bocadinho em aberto, se vai... Desculpa, doutora Ruta Agulhas, o uso da máscara para as crianças dos 3 aos 6 está desaconselhado. Mas em situação de contexto de ensino-aprendizagem. Sim, pois os pequenitos não vão ter que usar, não é? Mas vão-se querer abraçar, vão-se querer tocar, não é? Vão-se querer dar beijinhos, vão querer dar de mãos dadas, não é? E se calhar aqui vamos ter que encontrar outras alternativas. Eu acho, muito sinceramente, conhecendo as crianças como conheço, que a 100% isto não vai ser cumprido. Porque quando o educador for a ver, já estão 2 ali agarrados e já estão 2 de mão dada e já estão os 2 muito próximos. Portanto, as medidas de higienização antes, sempre que entram, etc., de alguma forma salvaguardam uma série de coisas e tem que se calhar encontrar outras formas de expressar afeto, não é? Expressar afeto, por exemplo, as crianças podem, sei lá, estou a imaginar 2 crianças que gostam muito de andar de mão dada, se calhar podem estar um cordelinho ao pulso de uma e um cordelinho ao pulso da outra e ficam unidas pelo cordelinho, não é? Portanto, há esta sensação de união, encontrar algumas estratégias de... No fundo aqui, como é que pode ser um abraço virtual? Não sei muito bem como é que pode ser um abraço virtual. Por acaso outro dia na internet vi uma coisa muito gira, não sei em que país é que foi, em que havia assim uma estrutura plástica com coisas para os braços entrarem, sim, e as 2 pessoas de uma de cada lado conseguiam fazer um abraço sem haver toque físico. E acredito que os educadores são suficientemente criativos para arranjar estas coisas e para criar formas disto poder acontecer. Sabemos também que os miúdos, de facto, ao mesmo tempo estão desejosos de reencontrar os amiguinhos, não é? E têm saudades, tal como nós também temos, das pessoas com quem não estamos tanto. E também sabemos que a saúde mental influencia a saúde física e, portanto, se estas crianças também estiverem tranquilas e felizes, também estão mais, o sistema imunitário fica mais protegido, não é? Sabemos que há um efeito positivo do bem-estar na nossa imunidade e o contrário, não é? O stress aumenta a nossa vulnerabilidade às doenças físicas. Portanto, sabendo que o stress é esta variável tão importante, os pais têm aqui um papel relevantíssimo de preparar os miúdos com tranquilidade, com segurança, porque se os próprios pais forem, ok, um pai pode-me dizer a uma mãe, mas eu tenho o coração nas mãos, estou muito aflita. Não transpareça isso para a criança. Tente controlar essa sua emoção, porque se a criança tem que efetivamente ir para a creche ou para o jardim na segunda-feira, não pode ser um pai ou uma mãe ansioso, com uma crise de choro na despedida, a deixar a criança, porque naturalmente a criança vai ficar extremamente ansiosa, como é natural, não é? Portanto, isto é uma questão importante. Nós temos aqui um papel relevante
no stress, não é, que causamos às crianças. Pronto, depois, problemáticas das crianças. Bem, primeiro o que é que faz parte da caixa? Qual é que são a lista? A lista de objetos. É um termómetro de brincar, que já mostrei, é um nariz de palhaço, são lápis de cor ou de feltro, pincéis. E nos pincéis, atenção, que convém também ser um pincel maiorzito, porque o pincel também é usado nas massagens, para relaxar. Por acaso o meu não é muito grande, devia ser um pincel um bocadinho maior, mas estão a ver assim, até pode ser um pincel de... Isto é de maquilhagem, isto até pode ser um bocadinho maior, porque há um exercício em que fazemos massagens com o pincel, nas costas, nas pernas, na barriga, é tão bom. E portanto, se o pincel for um bocadinho maior, até pode ser bom. Temos o balão, o meu balão está vazio, mas depois o balão, depois de cheio, podemos fazer uma série de coisas com os balões. Temos papel, temos uma tesoura de pontas redondas, temos fita adesiva, temos algodão, temos bolinhas de algodão, que também são usadas em algumas situações, temos o famoso papel higiênico, temos uma bola anti-stress, por acaso o meu não é bem uma bola, porque eu não tinha cá em casa, mas estão a ver, é assim uma coisa que dê para apertar. Se os pais não tiverem, é fácil de construir com um balão, podem encher um balão com pasta de dentes, dão um nós, não é bem atado, e fica algo para apertar. Portanto, algo que dê para comprimir e para descomprimir. E temos o frasco da esperança. Portanto, isto aqui é um frasquinho que tem água ou tem um líquido qualquer, mas que eventualmente possa ser bebido. E, portanto, são doses do otimismo. É o frasco do otimismo. E, portanto, temos aqui, depois o que é que temos mais? Temos uma touca do banho. Temos uma touca do banho, daquelas toucas assim, quando nós vamos tomar banho, porque há uma das questões que nós falamos aqui no livro, que é se a criança não quer tomar banho, e portanto temos aqui algumas coisas para fazer no banho, e por isso é que temos ali uma touca de banho, e portanto pomos um bocadinho as crianças a brincar com estas coisas. Ora, então vamos lá ver. Aqui, quais é que foram as problemáticas que eu pus neste livro? Portanto, recordo, isto é uma versão 1 do livro, a versão 2 vem a caminho. É quando a criança tem medo, quando a criança não para quieta, quando a criança está mais agressiva, quando não quer tomar banho, quando não quer comer ou quando está sempre a comer, quando usa e abusa das tecnologias, quando grita e está irritado, tem pesadelos, faz birras ou está triste. Portanto, são estas situações que este livro aborda, não é? E, portanto, nós depois usamos aqui algumas estratégias a partir destes materiais. Esqueci-me destes cupões. Estes cupões são os cupões que são feitos em cartolina ou em papel, depois podem ser decorados e são, no fundo, é um reforço. Por exemplo, um cupão pode valer um beijinho, um cupão pode valer uma massagem, um cupão pode valer 10 minutos ou 15 minutos extra no telemóvel. Portanto, é algo que é reforçador, uma atividade em conjunto, e depois, pelas determinadas situações, eles vão gerindo os cupões, não é? Portanto, vão arrancando, não é? E vamos fazendo uso destes cupões, são os cupões do reforço positivo. Ensinamos aqui uma questão muito importante, porque há bocadinho falava, acalmar uma criança mais pequena. Bem, não sei o que é mais pequena, se é bebê ou se é um pré-escolar, porque se for um bebê, não sei se tem a idade da criança, se for um bebê, as crianças... Não especificaram, doutora Ruth, mas vamos pensar que é uma criança da idade do pré-escolar. Pois, sim. As crianças da idade pré-escolar já podem aprender a relaxar. O relaxamento, eu digo sempre, o relaxamento é a melhor ferramenta que nós podemos ter para a vida e deve ser ensinado às crianças desde cedo. O relaxamento com crianças não é como o relaxamento para os adultos, portanto, com crianças nós usamos brincadeira, é sempre tudo muito divertido com as crianças, não é para eles gostarem. E há várias maneiras de treinar o relaxamento. Por exemplo, aqui eu falo da técnica da tartaruga. Imaginemos uma tartaruga. A tartaruga põe a cabeça para fora, põe as patas para fora, portanto está toda esticada e depois pode-se encolher toda e ficar toda dentro da carapaça, não é? E portanto o que é que nós temos? Se nós pusermos os miúdos, está aqui no desenho, na página 39 do livro, tem um miúdo todo encolhido em posição de tartaruga. Portanto, se os miúdos se encolherem no chão, não é assim uma posição fechada, não é? E depois abrem, como se fosse a tartaruga a esticar cá para fora o pescoço, depois encolhem,
estamos a fazer contração e descontração muscular. Portanto, estamos a trabalhar estas questões musculares. E o que é que nós podemos associar à técnica da tartaruga? Que é quando está encolhido, é o momento em que eu preciso de acalmar. E aí eu vou fazer exercícios de relaxamento respiratório, exercícios de respiração. E há um exercício muito simples, qualquer criança pré-escolar percebe, que é o 4 mais 4 mais 4. Que é o quê? Que é 4 tempos de inspiração, 4 tempos de expiração e 4 tempos de pausa. E é fazer isto com os miúdos. Começamos a inspirar, ensinamos ao miúdo e depois vamos contando em voz alta, não é? Primeiro em voz alta. Portanto, inspiramos e vamos contando. 1, 2, 3, 4. Depois começamos a deitar o ar fora pela boca. 1, 2, fazemos este 4. E depois fazemos outra vez pausa de 4 tempos. Vamos repetir e fazemos novamente. E treinamos isto com a criança. Treinamos isto com a criança quando ela está a ficar mais irritada, quando ela está assustada com algo, quando ela está com insónias. O relaxamento é ótimo para as insónias. Quando teve um pesadelo e acordou assustada. Portanto, a questão do relaxar, do ponto de vista da respiração e do ponto de vista do corpo. Depois para o corpo há mais exercícios. Este livro aqui só fala da tartaruga, mas há mais exercícios que eu depois vou colocar, a mosca, o elefante, há uma série de metáforas e de comparações, é sempre com animais que nós fazemos e que no fundo estão a trabalhar partes do corpo diferentes. Ao mesmo tempo que se respira e que se faz esta contração e descontração muscular, é importante, lá está, que os miúdos falem, se eventualmente imaginem tiveram um pesadelo, que falem sobre esse pesadelo. Nós adultos cometemos às vezes um erro, os pais, que é dizer às crianças, não penses mais nisso, já acordaste, foi só um sonho mau, não penses no sonho mau. Não, no dia a seguir nós devemos incentivar as crianças a falar sobre os pesadelos que tiveram, os sonhos maus que tiveram, para os desmontar. Ensinar, por exemplo, até a fazer um desenho do pesadelo, construir o monstro, imaginem que teve um monstro, um pesadelo, tem um monstro em plasticina, fazer um teatro, uma dramatização, ou seja, a ideia que eu explico aqui na parte dos pesadelos e do estar assustado, é muito esta ideia do externalizar, de pôr cá para fora. Quando as coisas são metidas cá para fora, deixam de ter aquela dimensão assustadora que às vezes têm, não é? Quando estamos só nós com o nosso pesadelo. Falar sobre a criança também, se aconteceu alguma coisa menos boa na família, sei lá, tive muitas crianças que morreram, pessoas da família, não é agora com o vírus e não só, também com outras patologias, não é? A própria questão também disso, de conversar com a criança, portanto não a excluir destas questões, naturalmente sempre com uma explicação ajustada. Eu no próximo livro vou ter uma parte só para a morte, são dirigidas exatamente à questão da morte, como explicar, o que dizer, o que não dizer, em função das idades das crianças, porque é sempre um tema difícil e os adultos ficam sempre muito atrapalhados e não sabem o que é que hão de fazer e muitas vezes fazem algumas coisas que não ajudam. Para a questão, por exemplo, do controlar as próprias emoções, há aqui um exercício que eu sugiro que as pessoas construam um semáforo, numa folha. Eu vou mostrar o semáforo. Tem assim o semáforo com as 3 cores. Eu também fiz também está no frigorífico, que diz parar. O vermelho é parar, a luz vermelha. O amarelo é respirar fundo e o verde é falar. E este semáforo é para pais e para filhos, porque nós adultos também precisamos de um semáforo, não é? Qual é que é a ideia? A ideia é que faça uma situação de maior tensão, de maior irritação. Primeiro parar, que é o vermelho, depois o respirar fundo, que é o amarelo, não é só respirar fundo, é respirar fundo, se for preciso bebemos aqui um bocadinho do xarope da calma e do otimismo e relaxamos e tentamos mudar os nossos pensamentos, lá está, portanto, o que é que eu estou a pensar e só depois é que reagimos. Portanto, é tentar encontrar aqui uma estratégia de controlo das emoções, porque muitas vezes aquilo que os miúdos também nos trazem são dificuldades na regulação das emoções. Aqui, as birras, por exemplo, as birras. As birras, nós dizemos sempre aos pais que determinadas birras nós devemos ignorá-las. Quando é uma birra que põe em causa o bem-estar de alguém ou da criança, claro que não ignoramos. Se a criança estiver a fazer uma birra e a bater com a cabeça na parede, não podemos ignorar. Ou se estiver a fazer uma birra e a bater no irmão, também não podemos ignorar. Agora, se for daquelas birras em que eles se tiram para o chão a espernear, e o miúdo tem 3 ou 4 anos, é deixá-lo espernear, é deixá-lo
extravasar, ok? Esperar que acalme e só depois, quando está calmo, é que vamos conversar com ele, tentar perceber o que é que se passou e eventualmente aplicar alguma estratégia. E eu digo aqui também em tom de brincadeira aos pais, aqueles pais que não conseguem ignorar a birra, que ralham, levanta-te, sai, no fundo estão a interagir com a criança, estão a dar-lhe atenção, e é isso que nós não queremos. Então eu digo aos pais, enquanto o filho faz a birra, põe um penso rápido na boca, um penso rápido assim, na boca dos pais, não é? Que é para não dizerem nada, que é para não darem atenção nenhuma aos filhos. E quando a birra passar, ok, então vamos ajudar a criança a tentar perceber. Se a criança está muito agitada também, para além da questão do relaxamento, temos aqui as questões das massagens, não só com o pincel, como com o algodão. O algodão, por exemplo, foi uma sugestão do meu filho, pôr algodão, porque ele gosta muito de massagens com algodão. E o balão, não sei se alguma vez experimentaram massagem com um balão cheio, pessoa assim de barriga para baixo, e o balão vai para cima, desde a cabeça até aos pés, depois dos pés para a cabeça. É uma sensação de relaxamento fantástica. Portanto, nós não precisamos de ir para um spa para conseguir estas coisas. Nós podemos fazer um spa caseiro e com estes objetos. Depois, naturalmente, a questão dos cupons, ou seja, vamos sempre elogiando quando a criança consegue determinada coisa, por exemplo, come muito, tenho imensos pais que me dizem isso e têm que dosear, por exemplo, só pode comer um pacote de bolachas por dia, não é? Porque há miúdos que comem de uma forma descontrolada. Ok, então por cada dia em que ele conseguiu cumprir isso, tem um reforço e, portanto, acaba por ser aqui esta possibilidade. Deixem-me só também dizer-vos que eu já fiz, só estão neste momento a ser ilustrados e, portanto, dentro de dias vão também ser disponibilizados gratuitamente uns quadros para os pais porem no frigorífico, para pais e filhos. Um quadro para pais, um quadro para crianças e um quadro para adolescentes, exatamente com alguns comportamentos para que os pais se reforcem eles próprios e também possamos reforçar as crianças. Mais, o que é que podemos falar mais? A questão do medo. O medo tem sido talvez a emoção aqui mais predominante, não é? O medo da doença, o medo da morte, portanto o medo está sempre aqui muito presente. Para além daquilo que eu dizia há bocadinho, da ideia de externalizar o medo, de pôr cá fora, não é? Através de um desenho, de uma plasticina, podemos, por exemplo, no outro dia tive um miúdo que desenhou o seu medo num papel, depois amachucou a folha, depois pegou na fita adesiva, porque também há fita adesiva, enrolou, portanto o medo ficou fechado dentro da própria folha e portanto não tinha maneira de sair dali, e depois a mãe pôs, ou o pai pôs o medo num sítio qualquer, portanto ele dali, a ideia para a criança era que o medo estava preso, não é? E, portanto o medo estando preso não poderia sair, e portanto aproveitar esta capacidade também de que as crianças, a partir dos 3, 4, 5 anos podemos fazer este tipo de atividades, não é? Mas sempre numa lógica de externalizar o medo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a ideia que nós temos que passar à criança é, não és tu que és medrosa. Imagina uma menina, Joana, não és tu que és medrosa. O medo é que se está a tentar apoderar de ti. Não é? E, portanto, é esta entidade externa, que é o medo, que está a tentar entrar na tua cabeça, diz-te coisas, diz-te para fazeres isto ou diz-te para não fazer aquilo, e como é que nós podemos lutar contra este medo, não é? Olhar para ele, conhecê-lo, criar uma equipa de aliados. Eu até fiz recentemente, porque agora, por sugestão de algumas pessoas, criei um canal de YouTube e tenho vídeos sobre vários temas. E tenho um só para crianças, a maior parte dos vídeos são para crianças. E tenho um exatamente sobre os medos, como é que os meninos lutam, como é que as crianças podem lutar contra o medo. E, portanto, aparecem alguns desenhos, nomeadamente o medo do escuro, não é? Como é que pode ser giro brincar no escuro? E o que é que podemos fazer no escuro e pode ser divertido? Por exemplo, sei que algumas famílias já acrescentaram à caixa de primeiros socorros, por exemplo, uma pequenina lanterna, exatamente para lidar com as questões do medo do escuro, por exemplo, pode ser um acessório a colocar. Outras colocaram um espelho. Hoje falava com uma colega minha que me estava a sugerir, porque eu estou a pedir sugestões a toda a gente, e digo, desde já peço a toda a gente que está aqui hoje, se tiver sugestões de objetos ou alguma problemática que acho que é muito importante aparecer, que me digam para que isso apareça na versão seguinte. Esta minha colega trabalha num hospital e o que ela me dizia é, olha, mete uma luva também dentro, uma luva cirúrgica dentro da caixa de primeiros socorros, porque com a luva dá
para fazer imensas coisas. Podemos fazer um balão, podemos fazer tipo fantoches, porque se onde a luva estiver cheia, cada dedo pode ser uma carinha, não é? E eu sugiro aqui no final do livro, tenho aqui uma mão, que é por causa das emoções, vou mostrar. Portanto, tem uma mão em que cada dedo tem uma expressão facial, e isto pode ser feito na mão, não é? Da criança ou do pai ou da mãe, mas também pode ser feito com uma luva, e as luvas, quando nós as enchemos, ficam muito giras, todas gordas, e dá com um marcador para fazer carinhas, não é? Nos dedos. E, portanto, eu também vou pôr uma luva, e era o que ela me dizia, as luvas fazem de facto milagres, porque brincamos com as emoções e depois, como a luva dobra, baixamos um dedo, levantamos outro dedo, e portanto muito para trabalhar aqui a expressão emocional das crianças, porque no fundo muitas das alterações de comportamento que as crianças têm, o que é que tem por trás, não? O que é que está subjacente? São alterações emocionais, ansiedade, medo, preocupação, tristeza, raiva, não é? Que depois se traduzem em comportamentos desajustados, alterações no sono, no apetite, no comportamento, etc. E, portanto, pensarmos um bocadinho sempre que eu quero que os comportamentos dos meus filhos sejam mais adequados, ok, mas se calhar antes eu tenho que olhar para a parte emocional, como é que eles estão a sentir. E se eu trabalhar esta parte emocional, muito provavelmente vai ter um reflexo positivo na parte comportamental, não é? E antes da parte emocional, então a tal parte dos pensamentos. O que é que eles pensam? O que é que lhes passa pela cabeça? Pô-los um bocadinho a falar sobre isso, não é? Aproveitar também o tempo que temos agora extra com os filhos, porque acaba por ser um tempo extra, para também estarmos atentos, tentar perceber às vezes coisas que até alguns pais dizem, há coisas nos meus filhos que não tinha percebido ainda, porque de facto passo tão pouco tempo com eles no dia-a-dia, e agora este tempo de confinamento permitiu-me ter uma outra ideia do que é que, estou aqui a olhar para as horas, permitiu-me ter outra ideia do que é que eles sentem, do que é que eles pensam, até mesmo os adolescentes que estão sempre de trombas, passa a expressão, e fechados, e enfim, acaba por os adolescentes são sempre um desafio para todos. Ouço muitos pais de adolescentes também a dizer isto, olha, a minha filha ou o meu filho está-se a abrir um bocadinho mais, portanto, este tempo mais juntos também pode ter essa vantagem. Claro que os amigos são sempre os amigos, sempre mais importantes do que os pais milhões de vezes, não é? Mas isso faz parte da adolescência, é normal. Muito bem, doutora Ruth Agulhas, estamos fascinados a ouvi-la. Eu tenho aqui vários comentários, muitos comentários mesmo, que vão no sentido de agradecer esta iniciativa. Estão muito entusiasmados com o seu discurso, com aquilo que está a dizer, e com certeza que daqui também vão sair muitos contributos que vão enriquecer com certeza o seu baú, a sua caixinha. Espero bem que sim, que os professores e educadores de São João da Madeira possam fazer esse enriquecimento. Há aqui duas questões que eu gostaria de perguntar. A primeira é como incentivar uma criança de 9 anos ao estudo, pois pensa que está de férias, e uma outra tem a ver com como é que nós podemos explicar a uma criança que ainda não se sabe quando é que a doença Covid-19 vai desaparecer. Não sei se precisa de mais algum tempo. Não, não estava a conseguir ligar o microfone. Pois, de facto, as crianças, já estamos com 2 meses de estudo em casa, não é? Mas ainda há crianças que acham que isto são férias. Aqui, de facto, vamos lá ver. A parentalidade tem duas grandes âncoras muito importantes, e elas têm que ter um equilíbrio. E essas âncoras são o afeto e são os limites. Ou seja, nós temos que inundar os filhos de mimo e de afeto, não há limites para isso, não há, mima mais não existe, quanto mais mimo melhor, não é? Mimo no sentido da expressão afetiva e de mostrar que gostamos deles. Agora, isto tem que ser balançado com limites e com regras, e temos que ser firmes, e temos que saber dizer não. Porque dizer não aos filhos não traumatiza filho nenhum, nenhuma criança fica traumatizada com os nãos. Aliás, os nãos balizam, não é? Dão estrutura, não é? Os miúdos percebem. Peço desculpa, estou cheia de alergias, que esta altura do ano para mim é péssima. Eu sou asmática, tenho rinite, tenho tudo. Portanto, esta ideia de nós temos de facto
ter tempo de qualidade com eles, brincar, conversar, ouvir, escutar, etc. Mas, ao mesmo tempo, saber dizer não. Não, agora é a hora de estar a ver a telescola ou estudo em casa, agora é a hora de irmos ver a tarefa, agora é a hora, quer jogar, quer não sei o quê. Sim, depois. As coisas, os privilégios, se uma criança tem dificuldade e quer adiar, não é? Então, muitas vezes adia, até ao limite, a entrega do trabalho ou ir fazer o trabalho, então aquilo que ela mais gosta tem que ser como uma recompensa da tarefa feita, não pode ser, então vá, joga lá meia hora e depois a seguir vais fazer os trabalhos. Depois a probabilidade de querer fazê-los quando já teve a coisa boa, o privilégio, é menor. Portanto, se a criança tem alguma dificuldade e resiste, então temos que inverter, que é, então vamos lá fazer primeiro a tarefa e depois tens a tua recompensa. Agora, o que é que pode ser preciso? É dosear também as tarefas. A criança pode estar mais desmotivada ou ter menos capacidade de atenção, então fazemos coisas mais curtas. Não tem que estar uma hora inteira a estudar ou agarrado aos livros. Vamos fazer momentos de 10, 15 minutos, depois uma pausa de 5. Depois fazemos mais 10 ou 15 minutos, depois fazemos uma pausa. Ou seja, criar estes momentos de pausa, no sentido também dos miúdos desanuviarem, correrem, nem que seja pela casa, dar uma cambalhota, extravasarem, porque os miúdos precisam de facto extravasar também, não é? Agora, não pode, nessa pausa de 5 minutos, vai jogar Fortnite, mas depois não quer largar o Fortnite e temos uma discussão no final dos 10 minutos da pausa, não é? Portanto, os pais têm de facto definir bem aqui alguns limites e serem firmes nos seus nãos, não é? Não é não, ponto. Porque se eu perante um filho digo não, ele insiste, não, insiste, ele insiste, eu pronto, cedo, o que é que estamos a ensinar aos miúdos? Se eu insistir muito, ela cede. Amanhã insisto mais ainda, não é? Porque a ideia é, se eu insistir, o pai ou a mãe acaba por ceder. Portanto, quando é sim, é sim. Quando é não. Agora, também temos que ver se estamos a definir regras e horários que são realistas para a criança. Também há crianças, tal como nós, têm mais capacidade de atenção de manhã, outros têm mais capacidade de atenção à tarde. Nós também temos o nosso ritmo biológico. Há pessoas que funcionam muito bem de manhã, outras à tarde, outras até à noite. E a criança, como é que é? Também é tentar adequar os horários em que pedimos tarefas mais exigentes em função também da capacidade de atenção da criança. Criança não gosta, vou inventar, não gosta de matemática. Uma criança de 9 anos está num 4º ano à partida. Não gosta de matemática, gosta mais de estudo do meio de português. Então, vamos intercalando. Não está uma hora inteira na matemática. Faz 15 minutos de matemática e depois faz 15 minutos de português. Depois faz uma pequena pausa. Depois volta então à matemática. Portanto, encontrar aqui algumas soluções de compromisso. Criar, lá está, os tais reforços. Estes cupons, estes smiles que podemos fazer numa folha, quando a criança consegue pequenas tarefas, ir reforçando a criança por etapas. Isto é muito importante, é que às vezes nós só reforçamos as crianças se a criança fizer tudo, e o tudo é muito. Vamos fazer por bocadinhos. Olha, o que eu te peço agora são 15 minutos a fazer isto. Conseguiu, boa! Não é? Tem um privilégio, fazemos uma festa, todos muito contentes. Ok, agora o que eu te vou pedir são mais 10 minutos daquilo. Não é? E ele vai sendo reforçado a par e passo, e não só se fizer o todo, porque o todo é assustador às vezes. E também sabemos que os miúdos estão inundados de trabalhos. O meu também tem 9 anos, também está no 4º ano, e foi ontem que ele teve, de seguida, com a quantidade de trabalhos que tinha, 5 horas a trabalhar seguidas. E eu dizia, Diogo, por amor de Deus, faz uma pausa. Vamos até lá fora, vamos andar de bicicleta ali no quintal, vai jogar a bola, vai fazer qualquer coisa para te extravar. Não, tenho muita coisa para fazer, quero despachar já tudo, não é? E ao final do dia, ele teve 5 horas. Portanto, isto também é um exagero. Não é? Portanto, acho que aqui os pais têm que tentar encontrar o equilíbrio, porque também há miúdos perfeccionistas, não é o caso do meu, mas também há miúdos perfeccionistas que querem fazer tudo perfeito, não é? E depois acabam por estar horas a fio. Eu tenho alguns miúdos que acompanho assim, portanto, levantam-se às 7 da manhã e até que se deitam só param para comer e todo o resto do tempo estão a trabalhar e estão a estudar. Não pode ser. Tem que haver tempo também para desanuviar a cabeça, para correr, para fazer outra coisa qualquer, ou para estarem só a olhar para o nada, não é? Nós também nos esquecemos que os miúdos precisam de tempo para fazer nada, zero, sem agenda. Não é? E às vezes os horários dos miúdos não têm a parte do zero, não é?
Depois, aqui, explicar quando é que a doença vai desaparecer. Isto é mais difícil quanto mais pequena for a criança. Porquê? Porque esta imprevisibilidade, bem, tudo o que na vida é imprevisível gera ansiedade. Gera ansiedade a nós e às crianças. Gera mais aos pequenitos, porque os pequenitos não têm uma noção de tempo como nós temos. Porque vamos até imaginar um cenário. Imaginem que se sabia, vamos imaginar, que nós sabíamos que a doença desaparecia daqui a 8 meses. Um miúdo escolar já tinha a noção, um adolescente e um adulto também, um pré-escolar, sabe lá o que é que são 8 meses. Seria completamente abstrato. Portanto, estamos a falar aqui numa dimensão que é totalmente abstrata para toda a gente, não é só para os pré-escolares, não é? Portanto, a ideia que nós se calhar vamos ter que transmitir, mais do que nos focarmos na ideia de que não sabemos quando é que vai ser, ponto, não é? Porque isto gera a tal ansiedade, não sabemos, não conseguimos ter uma data, não conseguimos ter uma previsão, mas depois logo a seguir tem que vir a mensagem que complementa, que é, mas temos todo o mundo está à procura de vacina ou de tratamento. Sabes o que é todo o mundo? Pegamos num globo, estou ali a olhar para o meu globo do planeta Terra, se ver a quantidade de países que existe, os milhões de pessoas que existem, toda a gente está a tentar encontrar uma solução. Ou seja, focarmos-nos na ideia da solução, na ideia do aprender a viver com isto, porque, em bom rigor, também nunca ninguém sabe quando é que vai haver um sismo. Também nunca ninguém sabe quando é que vai haver um terremoto, ou um tsunami, ou uma cheia, ou uma seca. Não é? Portanto, estamos a falar de fenómenos que nós não controlamos. E não é só a doença que nós não controlamos. Há outras coisas que nós não controlamos. Agora, em vez de me focar nisso, porque isso me gera ansiedade, eu tenho é que me focar no dia-a-dia e com os mais pequenitos. Pensar dia-a-dia, nem é semana a semana, porque um pré-escolar também não tem noção da semana. É um dia de cada vez. Vamos focar-nos um dia de cada vez. Os mais velhinhos perguntam como é que é em setembro, pois não sabemos. Não sabemos. E essa é a realidade. Mas pode ser como era antes com adaptações, pode ser como é agora, mas não vamos estar agora aqui, como é que se costuma dizer, que é morrer de véspera. Morrer de véspera é quando nos preocupamos com as coisas, ainda elas estão lá à frente, não é? Quando as coisas acontecerem, a gente logo pensa nelas, não é? Portanto, não vale a pena criar esta ansiedade por antecipação. Claro, muito bem. Uma das outras questões que eu tenho aqui, doutora Ruth Agulhas, tem a ver com aqueles ciclos de ensino que vão para além do pré-escolar, nomeadamente o primeiro ciclo, e até o segundo, o terceiro e ensino secundário. E a questão que vem das associações de pais, através da doutora Mariana Carvalho, vai precisamente no sentido de saber como é que nós devemos gerir aquela situação de aulas síncronas e assíncronas. Nós sabemos que neste momento todos os estabelecimentos de ensino são confrontados com aquela obrigatoriedade de fazer um plano de ensino à distância que vai ser implementada em cada um dos, ou implementado em cada um dos estabelecimentos de ensino, mas sabemos também que muitas vezes existem perigos que se prendem precisamente com ou um excesso de aulas síncronas ou um excesso de aulas assíncronas e dos trabalhos que estão associados. Como é que nós podemos fazer essa gestão? Até que ponto é que nós poderemos encontrar aqui o tal equilíbrio? É óbvio que nós sabemos que existe uma grande preocupação por parte dos professores no sentido de fazer aquele trabalho que eles consideram que é o melhor, mas por outro lado nós também sabemos que, como a doutora Ruth Agulhas falou há pouco, e isso é uma realidade, que existem pais que, para além de estarem em teletrabalho, têm também de acompanhar as suas crianças, têm também de acompanhar os seus filhos jovens em idade escolar. Então, como é que nós podemos fazer aqui essa gestão? Que tipo de conselhos é que nos pode dar para sossegar estes pais que estão a colocar esta questão? Eu acho que, como tudo na vida, né, no meio é que está a virtude, não é? Portanto, e é este equilíbrio que às vezes também não se consegue. As aulas síncronas são extremamente importantes
porque há aqui uma questão de base que me preocupa. Ainda hoje saiu no Diário de Notícias um artigo meu exatamente sobre isto, que são as crianças que podem estar a viver alguma situação de risco, ou de maltrato, ou de negligência, e que deixaram de estar visíveis na escola, e sabendo nós que a escola é, por excelência, também um local onde muitas vezes as crianças dão sinais, pedem ajuda, e os professores e os educadores são, por excelência, as pessoas mais próximas que muitas vezes sinalizam estas situações. Portanto, por um lado, as aulas síncronas permitem manter algum contacto, ainda que virtual, à distância, com os seus alunos e os alunos entre si com os pares, e, portanto, esta questão afetiva também da relação é mais facilitada com o síncrono, não é? Portanto, não só em tempo real se tiram dúvidas, corrigem trabalhos, há essa parte pedagógica que é importante, mas há a parte da relação, há a parte de se verem uns aos outros, não é? E do próprio professor poder ver os olhos dos alunos e perceber se há diferenças, se não há, se aquele aluno parece diferente de alguma forma, que sinais é que pode haver. Portanto, eu acho que esta parte é extremamente importante por essas duas razões. O assíncrono dá outra margem de manobra na gestão em casa, não é? Porque eu sei que aquele trabalho tem que ser feito hoje, mas tanto faz sair às 4 da tarde como sair às 6, não é? E portanto eu consigo gerir, eu mãe ou pai, consigo gerir a minha atividade de maneira a ajudar a criança. E portanto não temos aquela obrigatoriedade de ser naquele momento. Portanto, acho que, por um lado, tem que haver este equilíbrio, mas tem que haver algum doseamento também por parte dos professores. Eu tenho ouvido muitos pais queixarem-se, de facto, de uma sobrecarga muito grande de tarefas, que eu acho que as pessoas estão a tentar fazer, de facto, o seu melhor e estão preocupados com as questões das avaliações e da preparação dos miúdos para o ano que vem, não é? Porque estes miúdos têm que ir minimamente preparados em termos dos conteúdos, mas há aqui, de facto, uma fase também de adaptação que eu acho que já passou mais, não é? Foi mais o primeiro mês, mas tem que haver aqui também algum doseamento e alguma flexibilidade até nas entregas dos trabalhos. Eu sei que há professores que marcam uma hora, tem que ser entregue até às 4h30. Mandou às 4h40, já foi considerado não entregue. Tem que haver aqui alguma flexibilidade. Isto é muito frustrante para a criança e é muito frustrante para os pais. Não é? Eu também sou professora, eu sou professora da universidade e tenho alunos que já são jovens adultos e também tive alunos que não cumpriram o prazo, que tinham que entregar trabalhos na sexta-feira e pronto, alargámos o prazo até domingo e é como eu costumo dizer, não morreu ninguém, não é? Portanto, não é por os alunos entregarem 2 dias depois, naquele caso podia ser 2 dias, às vezes aqui estamos a falar de minutos ou de horas, não é? E se calhar aquele pai ou aquela mãe não conseguiu organizar-se para ajudar o seu filho de 6, 7 anos a fazer aquilo até às 4 da tarde, mas consegue à noite, ou consegue perto da hora de jantar. Portanto, esta flexibilidade também nas entregas dos assíncronos, porque não pode ser... Eu acho que tem que haver, lá está, orientações, mais ou menos naquele período de tempo é suposto os trabalhos serem entregues, mas com flexibilidade, com uma margem, não é? Tem que haver aqui uma margem de manobra, porque é depois os miúdos a chorarem porque fizeram o trabalho, mas houve ali um problema qualquer na tecnologia ou não conseguiram, os pais não conseguiram porque os pais tinham outras coisas para fazer e portanto já não foi a horas. É a frustração depois também dos professores, porque vão recebendo os trabalhos aos bocadinhos e têm que corrigir e também percebem que aquilo também é um acréscimo. Portanto, todos nós estamos aqui com estes desafios. Não é? Eu acho também importante a palavra desafio porque é uma forma mais otimista de olhar para a situação. Portanto, isto não é nenhuma situação de catástrofe, nós não temos catástrofe no sentido de articular a escola em casa com o trabalho em casa, é um desafio acrescido sem dúvida. Eu acho que nós todos estamos a encontrar recursos dentro de nós que se calhar nem sabíamos que tínhamos. Não é? Se nos tivessem dito em janeiro, olha, vai passar por isto, eu dizia, não, desculpa, mas eu não vou aguentar. 2 meses fechado em casa com os 2 filhos, com escola, com tudo, com relatórios, com pareceres, com consultas, como é que eu vou dar? Mas vamos dando, não é? Portanto, vamos pensando nisto como um desafio, não é? Mantendo o síncrono. O que é que eu também queria chamar a atenção no síncrono? Que muitos miúdos e muitas famílias também não incentivam e não pressionam os miúdos no sentido de ligar as câmaras. E é só microfone. E os professores estão ali a falar para ecrãs pretos, só veem letras, que são as iniciais dos miúdos, não veem a cara. Eu também sei que os miúdos fazem isto às vezes porque estão na cama.
a ter aula na cama, ligam o computador e estão ali a comer, a dormir. São famílias que também não querem, já muitas me disseram que são elas que não querem que os miúdos liguem a câmara, porque no fundo é uma exposição da privacidade familiar, não é? Eu agora estou aqui, vocês estão aqui a ver o meu escritório, uma parte do meu escritório por trás, mas se eu não quiser que vejam, eu viro o computador de outra maneira e vou para uma parede branca. Todas as casas vão ter uma parede branca, não é? Portanto, tentem gerir isto, porque para as pessoas também é muito frustrante, não é? Mas isto também parte das famílias, também tem que ser as famílias a incentivar os miúdos a ligar a câmara, lá está, para estabelecer também aqui uma outra relação, para humanizar um bocadinho mais o estudo, apesar de ser à distância, porque senão fica muito desumano. Se não há interação visual, só microfone de vez em quando e tudo o resto é assíncrono, a dimensão da relação perde-se. E estamos a falar de pessoas que já têm uma relação, porque estamos num terceiro período. Portanto, estes miúdos já se conhecem, os professores já os conhecem. E é muito importante manter esta parte da relação afetiva. E para isso temos que nos ver uns aos outros. É isso mesmo, doutora Ruth Agulhas. O grande paradoxo desta realidade que estamos a viver é que, embora distanciados uns dos outros, nós abrimos as portas das nossas casas, dos nossos locais de trabalho para o mundo. E é efetivamente esta realidade que existe neste momento e com a qual nós temos de lidar. Já estamos à conversa há quase 2 horas. Eu iria pedir à Mariana Carvalho se quer fazer alguma intervenção em nome das associações de pais que representa. Não conseguimos que o Dr. Ricardo entrasse no programa. De qualquer das formas, temos connosco a vice-presidente da FECAP e antes de terminar esta sessão, eu iria perguntar à Mariana se quer dar algum contributo para esta nossa conversa. Sim, antes de mais quero agradecer à doutora Ruth Agulhas pela excelente partilha que fez connosco. Pronto, agora podemos publicitar ainda mais então o tal livro de PDF que efetivamente acho que todos devemos conhecer, não é? E partilhar, porque hoje cada vez mais vemos a partilha de conhecimento é também é entrar na casa uns dos outros, não é? E é mesmo isto que nós queremos, é chegar à casa de todos os pais e de todas as famílias, não é? Especialmente São João da Madeira, mas não só. E portanto, muito obrigada por todas estas dicas que nos deu. E, efetivamente houveram aqui algumas frases que a mim pessoalmente me tocaram, não é? E que efetivamente temos que fazer reciclar as nossas emoções, não é? É tentar dar aqui um significado e ressignificar quando estamos muito cansados, que acontece muitas vezes, e tentar respirar, seja 4 segundos, às vezes 5 ou 6, não é? E pronto, e rir efetivamente é o melhor remédio, portanto vamos tentar todos rir, não é? E levar sorrisos a casa uns dos outros. Eu também concordo, estou completamente de acordo que as câmaras são fundamentais para criar laços, não é? Para mantermos os nossos sorrisos, porque não é? Mesmo hoje em dia quando saímos de máscara são os nossos olhos, o nosso sorriso não consegue falar, mas os nossos olhos conseguem transmitir, não é? A tranquilidade e tentar chegar então a todas as famílias. Muito obrigada. Obrigada também à doutora Irene e à Câmara Municipal por mais uma experiência inovadora neste caso, não é? Que é este webinar, e pronto, vamos continuar aqui a nossa parceria, as nossas ligações, não é? Mesmo obrigada, Mariana. Muito obrigada, Mariana, pelas suas palavras. Agradeço mais uma vez à doutora Ruth Agulhas. Eu não sei se, antes de eu finalizar a sessão, quer acrescentar mais alguma coisa? Bem, resta-me agradecer também, não é? São quase 11 da noite, estamos aqui, agradecer, disponibilizar-me para aquilo que entenderem, façam o download do livro que é grátis e mandem-me as sugestões. Aliás, eu pus o meu e-mail no livro exatamente para as pessoas poderem enviar sugestões, e vamos todos, eu acho que em conjunto, encontrar estratégias para sairmos desta crise mais reforçados, mais fortes
e daqui a uns anos olhamos para trás, que esta também é uma questão importante, daqui a uns anos olhamos para trás e pensamos aquilo que vivemos e aquilo que aprendemos com isto, não é? Muito bem, e aquilo que conseguimos e a forma como o conseguimos também. Eu agradeço muito particularmente à doutora Ruth Agulhas, agradeço também à doutora Mariana Carvalho por se ter disponibilizado para estar connosco. Vamos avançar com esta parceria que existe entre a FECAP e a Câmara Municipal. Gostaríamos muito que a próxima sessão já pudesse ser presencialmente. Espero a doutora Ruth encontrá-la novamente noutro contexto. Em nome do município de São João da Madeira, em nome da Divisão de Educação, muito obrigada. Obrigada por tudo aquilo que nos trouxe. Espero mais uma vez que possamos contribuir para que o seu baú enriqueça. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam durante estas quase 2 horas de emissão e até à próxima. Muito boa noite para todos.